No silêncio das eras perdidas, ecos esquecidos voltam a falar. Hoje, damos voz à pré-história. Através da arte, da ciência e da imaginação, reconstruímos o mundo como ele era, selvagem, colossal, vivo. Bem-vindos ao episódio de hoje. Sejam bem-vindos a uma jornada visual pelo tempo. Estamos no final de uma era de ouro que durou mais de 160 milhões de anos. O cenário que observamos agora não é apenas uma imagem estática, mas sim o registro de um ecossistema vibrante e complexo que existiu pouco antes do evento que mudaria o destino do planeta para sempre. Nesta cena de fim de tarde, o sol banha a vegetação com tons quentes e alaranjados. O ar é pesado e úmido, carregado com o cheiro de resina de árvores antigas e o frescor da água doce. É um momento de paz aparente, onde predadores e presas compartilham o mesmo espaço para saciar uma necessidade básica de todos os seres vivos, que é a hidratação. Preparem-se para mergulhar nos detalhes da vida cotidiana dos últimos dinossauros da Terra. A cena que vemos se passa no período Cretáceo Superior, especificamente durante o estágio chamado de Maastrichtiano. Estamos a cerca de 66 milhões de anos no passado. Este é o capítulo final da Era Mesozoica, o momento em que a evolução atingiu o seu ápice em termos de especialização e tamanho. O local é a icônica formação Hell Creek, uma vasta área que hoje abrange estados como Montana, as Dakotas e o Wyoming, nos Estados Unidos. Naquela época, a região era uma imensa planície costeira recortada por rios largos e sinuosos que desembocavam em um mar interior. O clima era subtropical, com florestas densas de coníferas, palmeiras e as recém-surgidas plantas com flores que começavam a colorir a paisagem. Este lugar era o epicentro da biodiversidade da América do Norte e o lar de algumas das criaturas mais famosas da história. Ao fundo da imagem, observamos um grupo de Edmontossauro se movendo com calma pela vegetação. Estes eram dinossauros hadrossaurídeos, conhecidos popularmente como dinossauros bico de pato. Eles eram os verdadeiros gigantes gentis da formação Hell Creek, podendo chegar a 12 metros de comprimento e pesar várias toneladas. Cientificamente, o Edmontossauro era uma maravilha da engenharia biológica. Embora o nome bico de pato sugira um bico liso na frente, a parte de trás da sua boca, continha centenas de dentes dispostos em baterias dentárias. Esses dentes eram trocados constantemente e serviam para triturar as plantas mais duras e fibrosas. Evidências de tecidos moles sugerem que alguns possuíam uma crista carnuda no topo da cabeça, semelhante à de um galo, que servia para a comunicação visual dentro do bando. Eles eram animais sociais que viajavam em grandes manadas para garantir a proteção contra predadores. Mais próximos da margem do rio, vemos os majestosos Triceratops. Com seus 3 chifres imponentes e um grande escudo ósseo protegendo o pescoço, eles eram os herbívoros mais comuns e bem-sucedidos de sua época. O Triceratops não era apenas um animal grande, mas sim um tanque de guerra biológico projetado para a defesa e a exibição. O escudo ósseo não servia apenas como armadura, mas possivelmente como um radiador térmico para regular a temperatura do corpo ou como uma vitrine colorida para atrair parceiros e intimidar rivais. Seus chifres eram ferramentas multifuncionais usados para lutar contra predadores como o Tiranossauro Rex, mas também em disputas territoriais com outros machos da mesma espécie. Ao observar um Triceratops bebendo água, percebemos a força bruta de um animal que podia pesar tanto quanto um elefante moderno, mas que possuía uma agilidade surpreendente quando precisava se defender. Empoleirado em um tronco caído perto da água está o ágil Acheroraptor.
Este pequeno dinossauro carnívoro pertence à família dos dromeossaurídeos, os famosos raptores. O Acheroraptor era um dos últimos de sua linhagem e possuía um focinho longo e dentes finos e serrilhados, perfeitamente adaptados para capturar pequenas presas. Ao contrário dos seus parentes gigantes, o Acheroraptor dependia da inteligência e da velocidade. Ele era totalmente coberto por penas, o que o ajudava a manter a temperatura do corpo e possivelmente auxiliava na camuflagem enquanto ele espreitava entre os arbustos. Na cena, ele observa atentamente o movimento dos animais maiores, esperando que o deslocamento deles espante lagartos, mamíferos ou insetos dos quais ele possa se alimentar. Ele representa o lado astuto e oportunista da vida no Cretáceo. Voando sobre a clareira está o avissauro. Embora pareça uma ave moderna, o avissauro era um pássaro primitivo do grupo dos enantiornites. Estes animais mantinham características de seus ancestrais dinossauros, como garras nas pontas das asas e pequenos dentes no bico. Cientificamente, o avissauro é fascinante por causa de suas patas. Elas possuíam garras fortes e curvas muito semelhantes às das aves de rapina atuais, como falcões e águias. Isso indica que o avissauro era um predador aéreo eficaz, capaz de mergulhar para capturar peixes na superfície do rio ou pequenos vertebrados no chão da floresta. Ele era a conexão viva entre o mundo dos dinossauros terrestres e os soberanos dos céus que sobreviveriam ao fim da era mesozoica. Nesta caminhada até o rio, as espécies interagem de forma silenciosa. Existe uma hierarquia natural baseada no tamanho e no temperamento. Os edmontossauros mantêm uma distância segura dos triceratops, que são conhecidos por serem animais territoriais e facilmente irritáveis. Enquanto isso, o pequeno Acheroraptor e o voador avissauro ocupam os espaços menores aproveitando as sobras e o caos gerado pela passagem dos gigantes. Este é um momento de equilíbrio ecológico. O rio é o ponto de encontro de todos, e a água reflete a diversidade de uma era que estava chegando ao seu fim. Não há conflitos imediatos nesta cena, mas sim a rotina de sobrevivência que exige vigilância constante. Cada um desses animais possui adaptações únicas que os permitiram prosperar em um mundo que em breve enfrentaria uma mudança drástica. Esta cena da formação Hell Creek é um testemunho da resiliência e da beleza da vida pré-histórica. Ela nos lembra que antes de sermos os donos do mundo, a Terra pertenceu a criaturas fantásticas que construíram sociedades complexas e ecossistemas perfeitos. Estudar esses animais é entender a nossa própria origem e o ciclo eterno de vida, morte e renovação que rege o nosso planeta. Os dinossauros se foram, mas sua história continua gravada nas rochas e na nossa imaginação. As vozes da pré-história se calam mais uma vez, mas suas pegadas permanecem gravadas na pedra, na arte e agora, na nossa imaginação. Continue explorando, porque cada fóssil guarda uma história e cada ilustração pode fazê-la viver novamente. Até o próximo episódio.